O próximo capítulo da novela será emocionante. Quando a vida muda num piscar de olhos, é essa situação que Bahar, Sirin, Enver e toda a família enfrentam no momento mais doloroso de suas vidas. Isso sem falar em Nissan, Doruk e Seida, que também terão as vidas mudadas por causa desse acontecimento. Sirin, um pouco antes de saber o que aconteceu com a mãe, enfrentará uma culpa interior. Ela chegará a pensar que tudo que está acontecendo com a mãe dela é por culpa dela, devido ela não passar de uma egoísta que só pensa nela mesma. Por isso ela tomará uma decisão surpreendente e totalmente fora do normal, é claro. Ela deixará o seu descontrole atual a deixar ainda mais desequilibrada, e na hora do desespero ela até pedirá perdão, iludida que isso salvará a vida da mãe dela. Continue assistindo o vídeo e você entenderá como isso acontecerá, pois eu vou te explicar em detalhes. Isso e muito mais. Tudo começa assim. A irmã de Bahar se prepara para ver a mãe, acreditando que está tudo bem com ela, já que o pai dela acabou de falar com a Tice e disse que ela está bem. E o que nem passa pela cabeça dela é que tudo mudou desde que o pai dela conversou com a mãe. Enquanto isso, os médicos continuam fazendo tudo que está ao alcance deles para reanimar a Tice. Ali do lado, completamente tenso, o pai de Doruk e Nissan acompanha tudo que está acontecendo. Ele fica apreensivo, mesmo porque ele não consegue entender por que aconteceu aquilo com a mãe de Bahar, pois ela havia acabado de falar com ele e parecia que estava tudo bem com ela. Enquanto isso, Bahar acorda assustada, até parece que ela intui o que está acontecendo com a mãe dela. Seida conversa com Doruk e Nissan sobre Arda, e ela explica para eles que ela não sabe por que o filho dela saiu do carro de Henry e foi parar lá num campo de plantação, e conta que naquele momento ele está com a avó dele. Enquanto Seida conversa com os filhos de Bahar, Sirin fala para o pai que ela está bastante preocupada. Diz que ela não consegue entender por quê. Primeiro, eles permitiram que ela fosse falar com a mãe e depois a proibiu de falar com ela. Diz que alguma coisa está acontecendo e ela não sabe o que é. Ela fala que não aguenta mais a falta de notícias. Pergunta para o pai: será o que aconteceu com a mãe dela? Devido a estar bastante preocupado, Enver fala que ele não sabe. Sirin e o pai ficam ainda mais nervosos ao saberem que ninguém pode entrar na sala de visita devido a uma emergência. Bahar conversa com Seida e pergunta se ela tem notícias da mãe dela. Seida diz que sim, conta para a amiga o que ela sabe até aquele momento, já que ela ainda não sabe o que aconteceu com a Tice enquanto ela está lá conversando com Bahar. Sirin conversa com o pai enquanto Jali passa no corredor e mesmo apesar dela fazer uma pergunta, a mulher não responde. Nesse exato momento, ela se lembra de uma conversa que Nissan teve com Doruk. Nessa conversa, eles falavam sobre bondade. Eles falavam que quando as pessoas fazem boas coisas, as boas coisas voltam para ela. Se lembram que depois que eles fizeram boas coisas, a mãe deles melhorou. Nessa hora, mau caráter se desespera. Ela chega à conclusão que tudo que está acontecendo com a mãe dela é por culpa dela, já que ela não para de fazer coisas erradas. Por isso, imediatamente ela sai correndo e vai falar com Bahar. Ela pede para a irmã perdoá-la.
fala que ela está falando sério, pede desculpas por tudo e pede por favor para Bahar não negar o perdão a ela. Garante que ela se tornará uma pessoa melhor daquele momento em diante. Fala para Bahar que ela pode acreditar. Diz para a irmã que ela está falando sério. Fala que ela é até capaz de jurar se ela quiser. A irmã fica sem entender nada nessa hora e pergunta para mau caráter o que está acontecendo. Fala que ela está bastante confusa, diz que ela não está entendendo nada. Sirin diz que daquele momento em diante ela será uma pessoa boa. Diz que ninguém vai ficar triste por causa dela. Bahar pergunta por quê, diz que ela continua sem entender. Sirin diz para a irmã que a mãe delas está naquela situação por culpa dela, pois ela já fez muitas coisas erradas. E agora a mãe está pagando pelos erros dela, já que o que acontece com a mãe afeta diretamente ela, e na busca desesperada por redenção, já que acredita que a redenção pode salvar a vida da mãe dela, ela começa a confessar os seus erros para a irmã. Ela fala para Bahar que Sarp não mentiu quando disse para ela que ele nunca olhou do jeito que ela queria. Conta que um dia ela disse para Sarp que gostava dele e ele deixou bem claro que não poderia ter nada com ela porque amava a irmã dela. Diz para Bahar que Sarp sempre deixou bem claro que a amava, por isso ele jamais teria qualquer coisa com ela. Bahar continua sem entender nada, continua sem saber por que a irmã está confessando tudo de errado que ela fez. Sirin continua. Ela conta que a recusa de Sarp deixou ela ainda mais interessada nele. Fala que ela não conseguiu se conformar que ele não queria nada com ela e por isso continuou indo atrás dele. Diz que ela só pensava nela. Fala para Bahar que ela sente muito e novamente pede para ela perdoá-la. Assustada, Bahar continua escutando toda a verdade que a irmã está revelando. Sirin diz que ainda tem mais. Ela conta que Sarp realmente mandou uns homens ir até a casa delas para perguntar dela. E foi aí que ela teve uma ideia de deixar Sarp ainda pior ao achar que não tinha mais família. E além disso, ela conta que as fotografias que ela mostrou para ela não eram o que pareciam ser. Diz que tudo foi armação. Fala que Sarp só aceitou tirar as fotografias por amor a ela, pois queria que ela fizesse a doação. Bahar pergunta para a irmã por que ela está confessando tudo. Ela diz que se ela parar de ser uma pessoa má, a mãe dela vai se recuperar. Enver chega e interrompe a conversa, e não demora muito para Jali chegar e dar a notícia que ninguém queria ouvir. Nessa hora, ela revela o que acabou de acontecer com a Tissy. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.